Mas a morte existe? Será que existe mesmo? Bom, que eu saiba, e sempre soube disso, a morte não existe. A vida existe. Sim, a vida existe, não a morte. A vida existe em todos os lugares, por todos os lados. Porém, entendam que a morte não existe. Nada morre. A Tudo se transforma. Tudo isso depende do conhecimento, depende do ponto de vista de cada um, depende do quanto a pessoa conhece as leis da vida, o quanto que ela se conhece. Então, o grande ponto, o importante ponto é: quem você é? Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Então, e eu pergunto a cada um: você sabe quem você é? De onde você veio? Qual é o seu passado? Não estou falando da sua infância, da sua família, não. Eu estou falando de você como espírito eterno. De onde você veio? Qual é o seu passado? Quantas vidas você teve na Terra? Quantas vidas você teve em outros mundos? Porque é isto que aconteceu. E é isto que continua acontecendo. Todos nós temos uma história muito longa nas nossas costas. Todos nós estamos caminhando para um futuro que, quando lá chegamos, este futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a 100 anos, 1000 anos, mas quando nós damos um passo à frente, esse futuro não existe, porque ele se torna um presente. E o passado nosso deixou de existir. O passado era o nosso presente e depois ele muda, se transforma em passado. E esse passado já passou. Então, o que é que existe realmente? Existe somente o presente. Então, tudo o que cada um precisa fazer é aprender a viver no presente e não escravo do passado, não sofrer com o que já passou, não sofrer com a dúvida do que vai acontecer. Então, aí tem uma chave muito importante, extremamente importante para o seu desenvolvimento, para a sua libertação desta prisão, desta matrix. Precisa se libertar das crenças limitantes que foram implantadas na mente humana. Então, nada morre, a morte não existe. Começa por aí. Com certeza absoluta para você e vou provar isso. A morte só existe na mente, na crença das pessoas. E é por isso que se diz que as pessoas são tudo aquilo que elas acreditam. E é verdade, é isso mesmo. O seu mundo é aquele mundo que você acredita, que você crê nele. Então ele se transforma em realidade para você. E é por isso que eu digo que a maioria das religiões ensina tudo errado. Tudo errado. Ensina uma crença falha, baseada em fantasias e na ignorância total que eles têm da própria vida. Para a maioria, infelizmente, não existe a questão do autoconhecimento. Se você perguntar para um pastor, padre, bispo, seja lá quem for, autoridade eclesiástica, quem é você? Ele não sabe dizer. Não sabe nada sobre ele mesmo.
Então, o que existe é uma ignorância de si mesmo. Então, uma pessoa assim não pode se dizer representante de uma divindade maior. Não pode, não tem esse direito, porque não conhece o mínimo que é o dever de conhecer a si mesmo. No Antigo Testamento, diz em Gênesis que Deus criou o homem, mas essa frase já também posso adiantar para vocês. Está errada, redondamente errada, porque ele não criou o homem. O homem ainda não está pronto. Isto significa que ele ainda está em fase de criação. Então, é uma questão extremamente importante você entender isso. E tem mais. O nosso Criador, eu não gosto de chamar a palavra Deus. Eu nunca falo Deus. Eu só falo Deus assim aqui para vocês, para porque é a linguagem que vocês estão acostumados. Mas eu não falo Deus, eu falo Criador. Para mim não existe Deus, existe Criador. E eu vou mostrar por quê. Então, o nosso Criador apenas criou a semente do nosso ser, semente. Tá? Ele não criou o ser humano como um todo. Ele criou apenas, vamos dizer assim, compara com um computador, por exemplo. Computador, quando você compra o computador, ele vem lá pronto, né? Ele já vem com o Windows, que é uma plataforma, virtual, né, já instalada. E quem é que instala os programas lá dentro? É você que escolhe os programas. Então tem uns programinhas bem simples, bem facinho, e tem uns programas pesados, né, que demora muito para você aprender. Eu trabalho há mais de 30 anos com computador, até hoje não sei, só sei lidar com o básico do Word, por exemplo. Ele tem ferramentas ali que não acabam mais. Mas quem é que deve instalar os programas? Quem é que deve praticar para aprender, fazer cursos e tudo mais? É o dono do computador. Então, o criador criou os seres humanos de uma forma assim, da mesma forma, o mesmo princípio. Vem com um programa básico. O programa básico se chama consciência instintiva. Pronto. O resto tem que ser nós que vamos instalar. A gente vai aprender a andar, é um programinha simples, vai aprender a falar, é um programinha um pouco mais avançado, e assim diante. Depois que tiver maiorzinho, vai para a escola e tal, vai aprender outras coisas. Todos esses aprendizados são como se fossem softwares, programas de computador. E o computador somos nós. Nós aqui vamos instalando. Tem pessoas que avançam muito, que aprendem muito, outros não aprendem quase nada e aqueles ficam no básico, totalmente no básico. Então, estou fazendo uma comparação aqui para que entenda. Então, ele criou apenas a semente do ser. Nós é que somos criadores, co-criadores de nós mesmos. Nós estamos o tempo todo nos cocriando, nos formatando, nos preparando para se tornar um ser maior da forma que nós queremos, nossa livre escolha. Essa é a verdade que nenhuma religião te ensina. O que eles ensinam para você ficar, aceitar Jesus no coração e ficar, tem que amar a Deus. Ah, a coisa mais elementar, mais simples, mais infantil que isso é impossível, porque não dá base, não dá o conhecimento verdadeiro, não dá nada. O que eles ensinam é tão básico, tão básico, tão básico que eu nem comento aqui.
Então, estamos nos formatando e somos co-criadores de nós mesmos. Isso significa, nós temos a responsabilidade imensa de cuidar de nós mesmos, de obter o melhor para o nosso desenvolvimento. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.